Só retornando, né? Como eu disse, fechamos as questões e iremos para o nosso assunto propriamente dito, tá bom? Então hoje nós iremos passear por mais uma escola literária. Eu lembro que na aula passada nós falamos de duas especificamente, né? Da literatura de 1500, né? Literatura de informação, o quinhentismo, e o barroco. Então pronto. Essas duas escolas nós falamos na aula passada. Hoje nós vamos falar da própria escola literária brasileira, que quando eu mostro aqui para vocês já vão ver que é o arcadismo. Só lembrando, o arcadismo ela é a última escola do período colonial do Brasil. Então já está ali no finalzinho do período colonial do Brasil. Então quando falarmos em arcadismo, vamos lembrar de que já está saindo do período colonial do Brasil. Mas só retomando, a literatura de informação, né, foi aquela literatura das caravelas, né, que vieram nas naus para o Brasil. É aquela literatura de pura informação mesmo. Lá está digamos assim, dispostos umas grandes narrações, né, esses feitos tanto da viagem até a chegada, como o que tinha aqui. E a questão jesuítica está aí também nessa literatura de informação. O barroco já veio com a questão da contra-reforma, né, da reforma protestante contra a reforma. Já trouxe esse conflito. A gente viu a aula passada essa questão do conflito, né, dos escritores barrocos trazerem consigo esse conflito. Um exemplo prático foi o Gregório de Matos Guerra, que a gente trouxe aqui, né? A gente viu os três tipos de literatura que ele produziu: a de exaltação e a de crítica. Só que exaltação do amor, a questão desse conflito interno, né? Esse conflito por exemplo, de o que é Deus, o que não é, para onde eu vou, o que Deus tem, o que Deus não é. Então esse conflito aparece sim. Lembra que a gente viu um textinho dele aqui, que ele falava que ia para a noite, né, fazia acontecer, depois durante o amanhecer o dia ele se arrependia, né, e dizia que Deus o perdoava, mesmo assim o perdoava. Então esse conflito de não saber o que aproveitar, se as coisas mundanas ou as coisas digamos assim, voltada para a questão mais religiosa, né, que o levaria para uma próxima à salvação, tá bom? Aí hoje nós vamos entrar no arcadismo. Pessoal, o primeiro ponto, a primeira coisa a vocês saberem e fazer relação é saber que o arcadismo é diferente mesmo, completamente diferente do barroco. Então, se o barroco existia conflitos, se o barroco tratava desse conflito interno, esse conflito homem-Deus, ciência, coisas religiosas, então é completamente diferente. Enquanto os autores barrocos passavam por uma turbulência interna, né, religiosa, conceitual, os autores árcades são completamente diferentes, tá bom? Mas vamos adiante, que é o que nos interessa. Arcadismo, ou setecentismo, ou neoclassicismo. Eu posso encontrar com esses três nomes: 1768 a 1808, no século XVIII. Pessoal, se vocês observarem a imagem aí, eu tenho a imagem, né, uma imagem figurativa de Tiradentes. Por que eu coloquei a imagem de Tiradentes aí para que a gente trouxesse, né, essa questão para a nossa aula do arcadismo? Você vai ver no decorrer da aula que os grandes nomes, né, os grandes poetas do arcadismo, eles participaram da Inconfidência Mineira. Então, não é à toa que eu trouxe o Tiradentes, né? Então ele foi usado como exemplo, né, para os outros escritores árcades. Por quê? Porque ele foi um dos que tentou, né, lutar com essa questão da Inconfidência Mineira. E olha aí como ele terminou, né? O pegaram e arrancaram a cabeça, os braços, as pernas. Parece até que mataram, né? Mataram também. Então, deixaram ele completamente servindo de exemplo. Não é à toa que nessa época aqui, nessa escola, vocês vão ver muitas obras
com pseudônimos. São pseudônimos, são nomes falsos. Então os autores criavam nomes falsos para suas obras, para que eles não fossem, digamos assim, descobertos. Mas assim mesmo eram, né? E está aí o Tiradentes, então foi usado como exemplo. Uma grande parte dos autores que participaram da Inconfidência Mineira, que participaram do arcadismo, eles foram exilados, né? Foram postos para fora do Brasil, porque eles vinham com esse... Eles criticavam mesmo, tá entendendo? Não tinha essa questão de não criticar, criticavam. Claro que não tinha mais aquela, digamos assim, aquele conflito existencial que tinha lá no Barroco, mas eles criticavam também as coisas erradas, eles mostravam as coisas erradas, tá bom? Mas, só para início de conversa, estava assim, tá bom? Panorama histórico, né? O arcadismo ou neoclassicismo corresponde ao período de superação dos conflitos religiosos da época. Então, como eu disse anteriormente, esses conflitos religiosos, eles foram sendo superados. Conflitos religiosos lá do Barroco, né? Presente bastante no Barroco. Então, se você pensa no arcadismo, você pensa o arcadismo como onde tudo era explicado pela razão. Então, a figura de Deus, a figura religiosa, eles perdem um pouco da importância. Está até aí no segundo ponto. No século XVIII, a fé e religião, eles perdem o quê? Perdem a importância. A razão ganha sim, a razão, a ciência passa a explicar tudo, né? A explicar o homem, o mundo, as coisas. Então, nesse período aí, a questão, esses conflitos religiosos, que estavam lá no Barroco, eles foram sim vencidos, né? E a partir do momento que se vence esses conflitos, aí começa a se ter a razão, a ciência como centro. Então, a ciência pode explicar tudo, tá bom? Não é à toa que, o terceiro ponto aí, o arcadismo coincide com o século das luzes. Iluminismo é igual o quê? Razão. Então a gente vai discutir daqui a pouco mais aprofundado, mas quando você pensar no iluminismo, você vai associar ele à razão, tá bom? Representa historicamente o último período da dominação da aristocracia e as primeiras investidas da burguesia emergente na Revolução Comercial. Olha só, como eu disse a você, né, além de passar por esse período aí, o último período do período colonial, né, do Brasil, então ele começa a despontar, né, a burguesia começa a despontar. E a partir daí a gente já sabe a história, né? A Revolução Comercial chegou e hoje nós temos o capitalismo imperiano por todo o mundo. Então começou daí, e principalmente aqui no Brasil, né? O capitalismo começou a ganhar força nessa época aí. A partir da Revolução Francesa, em 1789, a burguesia assume a condição de classe dominante. Então, outro fato que atinge também, né, a questão dessa Revolução Francesa, onde a burguesia, o quê? A burguesia foi buscar com maestria a classe dominante. E, não menos importante, a independência americana. Então, essa independência americana, em 1776, veio também com esse propósito. Influenciou bastante no Brasil. Tá bom? Então, o contexto histórico, eu até dei já uma pincelada ali, mas vou aprofundar aqui. Então, eu estou falando de literatura brasileira, mas você sempre vai fazer isso? Eu tenho que fazer. Então, eu vou ter que mostrar essa dinamicidade de como estava o mundo. Apesar de que nós já temos nossos problemas, temos nossa história, pequena, mas temos, mas eu tenho que mostrar também, tá bom?